Olá, pessoal. Bom dia a todos. Esperando aqui todo mundo conectar. Hoje é uma live palestra, né? Então, só vou esperar mais um pouquinho. O professor Lélio também já vai entrar. Enquanto isso, eu vou colocando aqui para aceitar todo mundo. Está tudo certinho. Então, enquanto... Ó, o professor Lélio já está aí. Já vou adicionar ele aqui, então. O professor vai ministrar essa palestra aqui para a gente, né? Gentilmente ele aceitou o convite. Olha o Lélio aí. E aí, Lélio, tudo bom? Tudo jóia? Vou apresentar para vocês, pessoal. Esse é o professor Lélio Braga Calhau. Ele vai ser o palestrante da nossa aula palestra aqui que a gente vai ter sobre a associação diferencial. E ele é um exímio pesquisador nessa área. O professor Lélio também é promotor de justiça e atua no Ministério Público de Minas Gerais, já atuou também em relação à criminalidade econômica. Então, vai ser aqui, a gente está com alguém muito gabaritado, muito mais gabaritado para falar sobre o tema aqui. E é um prazer imenso também, porque, além de tudo, o professor Lélio é um grande amigo. E tem um canal, pessoal, no YouTube que chama Senhor Criminologia, e lá tem quase um acervo, igual a gente tem no YouTube, sobre aulas, palestras e tudo mais da área da criminologia e do direito penal. E também, pessoal, queria falar com vocês a respeito disso. Essa aula vai ficar gravada aqui e ela vai para o YouTube, vai estar lá no canal do professor Lélio. E daí, para quem autorizar a imagem e tudo mais, pode deixar com a câmera aberta. Agora, quem não quer ter a imagem que vai para o YouTube, daí é só para fechar a câmera. Agora eu vou passar a palavra para o professor Lélio aqui, para ele fazer uma apresentação um pouco dele e depois a gente começa a aula. Fica à vontade, professor. Um prazer imenso o senhor estar aqui com a gente. Deixa eu colocar aqui o microfone. Tá dando para ouvir agora, Saulo? Agora tá, agora tá. Tá. Bom dia a todos, é um prazer estar conversando com vocês aqui. Eu quero agradecer ao meu amigo Saulo Forquim pelo convite de estar conversando sobre criminologia, que é um assunto que eu gosto muito. Quem sou eu para estar recebendo esse grande elogio do Saulo? O Saulo sabe muito mais do que eu, mas eu vou falar uma coisa assim, eu acho que eu posso compensar um pouco isso pela paixão que eu tenho a criminologia há mais tempo que o Saulo. O Saulo é mais novo que eu, e eu gosto muito de criminologia também, o Saulo gosta muito de criminologia. Tem essa aula aí que você já deve ter tido da Escola de Chicago, que está rodando na internet toda e muito elogiada do Saulo. Então, assim, eu só quero complementar aqui algumas ideias, porque dentro da criminologia, uma coisa assim que sempre me empolgou, e eu vejo que nem todos os criminólogos hoje, nem todos os professores de penal hoje, eles estão preocupados. Mas é por que os crimes acontecem? Isso aí, com a criminologia crítica, essa pergunta fica um pouco de lado, porque a criminologia crítica ela não trabalha, que essa criminologia marxista, ela não trabalha com essa pergunta por que os crimes ocorrem. Ela trabalha com a questão da criminalização, né? Por que alguns crimes são criminalizados ou não? E eu acho que essa pergunta ela é nuclear. Ela poderia até, eventualmente, ser colocada, na minha visão, lado a lado sobre a pergunta da criminalização. Mas nunca, esse é um erro que eu acredito que a criminologia marxista faz, que é no sentido que ela se preocupa somente com a criminalização e não com a criminalidade. Mas por que os crimes acontecem? Essa é uma pergunta que sempre dominou os primórdios da discussão do crime, lá na escola clássica também, na escola positiva. Mas eu vou subir para vocês aqui um quadro que eu fiz sobre uma possível história da criminologia. Agora, só faço um alerta para vocês, que é o seguinte, a gente está acostumado a fazer ficha, resumo e tudo, a gente tomar cuidado, porque às vezes a gente coloca as coisas nas fichas e nos resumos de uma forma linear.
nós temos que entender que a história não é linear. A história vai para frente, volta para trás, ela é reescrita eventualmente. O conhecimento, uma coisa que vocês têm que anotar no caderno de vocês, o conhecimento, ele é científico, ele é sempre provisório. Então, ele pode ser toda hora reescrito. Ele pode ser melhorado, ele pode ser aperfeiçoado, pode surgir uma teoria. Existem algumas teorias que eu vejo que as pessoas defendem elas como... Eu sou formado em psicologia. Então, eu vejo que a psicanálise do Freud, tem gente que defende essa teoria como se fosse uma religião. Não porque é a psicanálise que vai resolver o problema do mundo, ou que é a psicanálise que vai dar resposta para tudo. Eu não tenho dúvida que a psicanálise é fantástica. Mas pode surgir uma pessoa amanhã e criar uma teoria totalmente falando o contrário que Freud defendeu sobre o inconsciente, e aí a teoria da psicanálise pode cair. Como pode passar 1.000, 2.000 anos isso não acontecer? Mas, então, o conhecimento, gente, científico, ele é sempre provisório. Então, quando a gente faz um resumo, quando a gente faz ficha para estudar resumo, a gente tem que entender que a gente está usando uma linearidade de ali para facilitar o estudo. Mas isso não ocorre na vida real. Por quê? Porque as teorias, elas não vão... Assim, a gente vai lá, escola, vocês vão ver, escola clássica, escola positiva, aí depois giro sociológico, escola de Chicago, associação diferencial, e a gente vai até chegar em 2021. Só que isso a gente faz somente para facilitar o estudo. Porque a maioria dessas teorias que nós estamos estudando, que vocês vão estudar na criminologia, elas existem ainda. Elas existem. E se elas não existem, teorias substitutas e teorias que a sucederam existem. Vou falar uma coisa aqui, a questão do Lombroso mesmo. Porque Lombroso, todo mundo joga pedra e tudo, tal. A teoria da escola positiva do Lombroso. Ela tem muitas falhas, com certeza. Mas falar que ela está totalmente morta, ela não está. Porque, por exemplo, hoje nós temos a neurociência. As pessoas estão discutindo vários assuntos novos. Se você for pensar, há um elo que liga com essas teorias. Eu não sei se eu estou com o meu livro de criminologia. Está aqui. Quero mostrar para vocês. Eu tenho um livro de criminologia do Larry Siegel, que é um livro norte-americano. Espero até que quem tiver uma curiosidade de... Quem conseguir ler inglês aí e tiver uma curiosidade de ler esse livro, que deve ter uns 10 anos. Mas o Larry Siegel é um dos manuais de criminologia mais vendidos dos Estados Unidos. Então, para vocês terem uma ideia, aqui eu gosto de mostrar muito isso aqui. Aqui logo quando você abre, tem as principais teorias da criminologia. Aí vem aqui, ó. Teoria clássica, teoria positiva, escola positiva, escola sociológica, escola marxista, escola multifatorial ou integrada dos crimes. Então, tem as principais teorias. Mas, quando você vai olhando aqui embaixo, aparecem as teorias modernas que são ligadas a essa ideia. Então, vejamos aqui, ó. Quando você pega a escola clássica, não sei se eu vou conseguir chegar pertinho, a escola clássica que está aqui, vai aparecendo as teorias que são modernas hoje, que estão vinculadas à escola clássica. Tá, aí não vai ficar fácil para vocês verem, mas eu vou falar uma coisa com vocês. A teoria da decisão, da escolha racional do crime. O delinquente, quando vai fazer um assalto, o que ele pensa? Qual que é o risco da polícia me pegar? Qual que é o risco de eu ser pego e, eventualmente, o meu defensor público, que vai me assistir, ou o advogado, não conseguirem a minha absolvição por princípio de significância, por algum princípio? Qual que é o risco? Então, ele toma uma decisão. Ele vai colocar os prós e contras. Então, essas teorias são chamadas teorias econômicas do crime. Elas são filhas da escola clássica do direito penal, lá do Beccaria. Então, por exemplo, a teoria do Lombroso, a escola positiva, que a gente sempre faz uma crítica, porque ela foi uma escola que foi equivocada em muitas ideias, mas que teve um grande mérito, que é trazer
o método indutivo para o estudo do crime. Não havia isso até a escola positiva. Aqui fala, ó, a teoria comportamental, a teoria evolucionária, a teoria cognitiva, e a neurociência. A neurociência hoje está... Eu não sei se vocês já viram aí, já tem muito artigo de neurociência e crime. É porque alguns autores eles falam o seguinte, que algumas áreas do nosso cérebro, elas nos gerariam a produção de hormônios. E esses hormônios levariam as pessoas a ter maior frustração, a ter um maior ímpeto da prática de atos violentos, e aí elas iriam praticar crimes. Isso é interessante, mas, por outro lado, tem um problema, que o crime é um fenômeno social, ele não existe na natureza. O animal não pratica crime. Por quê? Primeiro, porque não existe o crime na natureza. O crime é uma construção histórica humana. Não tem como o animal praticar crime. Então, assim, é um pouco complicado você trazer a questão do hormônio para o comportamento humano e para o resultado do crime. Porque você está trazendo uma questão totalmente biológica para uma questão cultural. Mas qual que é o filtro? Ah, não, o filtro é a produção desse hormônio que gerou a frustração. Não, peraí. Aí, em algum lugar, vai entrar o componente sociológico ou social. Então, assim, por mais que eu ache que vão avançar muito esses estudos da neurociência, que são lá, que são ligados diretamente à ideia do Lombroso, eles vão sempre passar por essa dificuldade. Por quê? Porque não tem como você transportar um ato, um fenômeno biológico e um fenômeno cultural sem passar um filtro. Em algum lugar vai ter que entrar um filtro da cultura. Então, mas, de qualquer forma, então eu quero falar com vocês o seguinte: quando a gente anota essas teorias nas nossos resumos, nas nossas fichas, eu estou vendo aqui pela idade de vocês que vocês são bem mais novos que eu, então vocês não devem usar nem ficha, né? Vocês devem usar computador mesmo. O Saulo, por exemplo, já deve usar computador, já deve usar iPad, mas olha, gente, eu assim, sempre gostei de estar com ficha, porque alguns de vocês eu tenho conversado, eles me falam que usam cadernos. Caderno é bom também para estudar. Mas sempre lembra que você está colocando aquilo ali linear para entender, para facilitar o estudo. Mas aquelas teorias ali não estão mortas. Ah, não é. Essa nasceu a escola clássica, aí ela morre, aí entra a escola positiva. Nasceu a escola de Chicago, aí a escola positiva morre, aí vem a escola da associação diferencial. A escola de Chicago morre. Não. A escola de Chicago... Aí, ó, a Angélica está colocando aqui que ela usa ficha também. Então, gente, olha, gente, alguma coisa você vai ter que usar. Ou você vai usar o iPad, ou você vai usar a ficha ou o caderno. Mas, se você não fizer as anotações, isso aí eu estou falando de um amante de livros para outras pessoas que gostam de livros. Você não vai lembrar o que você fez, o que você leu, daqui a 6 meses. E aí, quando você formar, na hora do vamos ver, na hora da prova do exame de ordem, na hora da prova do concurso para delegado, e assim você vai ter que buscar essa informação. Todas as pessoas que fazem resumos, fichas, anotam no iPad, eles acabam tendo uma retenção muito maior. E na área criminal também. Isso é muita coisa parecida. Então, beleza, não se esqueça. Então, eu vou colocar para vocês um quadro aqui, que ele vai ser linear somente para fins de estudo. Eu quero só falar uma coisa com vocês. Ô, Saulo, você já passou a aula de escola de Chicago para eles? Passou, né? Agora aqui, coloquei. Eu passei para eles, sim, Lélio. Então, eles já tiveram clássica, positiva, escola de Chicago, teoria da anomia. E hoje seria associação. Beleza. Uhum. Apresentação de slides. Tá. Eu não sei se o professor Saulo teve tempo de falar com vocês sobre o fato que a escola de Chicago, embora ela já tenha quase 100 anos, praticamente já tem mais de 100 anos, né? Porque a escola de Chicago eu acho que é um dos fenômenos mais maravilhosos que teve na história da criminologia. Foi aquele, eu acho até, não sei se o Saulo concorda comigo, mas foi o fatality lá do videogame, né? Assim, contra as teorias Lombroso.
Não, o que vai gerar o crime vai ser a desorganização social, a pobreza, a cidade, a questão das pessoas ficarem expostas ali, não terem trabalho, aquilo ali que vai... E outra coisa muito interessante, porque a escola de Chicago, conforme vocês estudaram lá, ela estudou Chicago, que é sempre uma grande metrópole, uma cidade importantíssima dos Estados Unidos. Agora é interessante, né? Eles fizeram aquela divisão de zona 1, né, do loop, né? Loop, depois zona 2, 3, 4, 5, 6. A 2 é a área que ocorriam mais crimes. Mas uma coisa muito interessante, quando a pessoa, lá na época da escola de Chicago, lá no início dos anos 2000, ela deixava de morar na zona 2, porque ela conseguiu um emprego melhor, e ia para a zona 3, quando, por exemplo, 50% daquelas pessoas iam para a zona 3, não aumentava 50% dos crimes da zona 3. Muito interessante isso. E olha, o que é mais interessante, o projeto da escola de Chicago, gente, ele tem 110 anos, eu acho, e ele está ainda na internet. Se vocês depois procurarem lá Chicago Area Project, vocês vão ver que aquelas pessoas que começaram lá em 1910 estão trabalhando ainda com os guetos, com as pessoas mais pobres de Chicago, tentando dar uma ajuda para eles saírem daquela situação. Então, a criminologia, gente, é muito dinâmica. Ela não é assim, nasceu uma teoria, ela morre, entra outra. Isso aqui a gente faz só para estudar. Então, vou compartilhar aqui a tela do meu... Né? Ô, Saulo, parece que eu não estou autorizado a compartilhar. Dá uma olhada aí. Que eu sou... Você tem que me autorizar, eu acho. E não está aparecendo para mim aqui. Você pode fazer o seguinte, Lélio, qualquer coisa você manda para mim, eu compartilho e eu vou... Tá, eu acho que eu tenho... tá. Eu vou fazer o seguinte, então. Tá dando para entender, gente, o que eu estou falando? Tá muito rápido. Saulo, seria isso aqui. Eu tenho uma imagem dela. Eu vou fazer o seguinte, eu vou subir imagem aqui no... Eu consigo subir imagem no bate-papo? Eu acho que consegue. Aqui do lado... Tá, beleza. Eu achei. Eu vou subir imagem aqui, que eu queria... E aí você coloca ela maior para mim, se der. Tá. Então, gente, a escola de Chicago, ela é esse grande... ela é o início da criminologia norte-americana. Ela é a pá de cal, praticamente, na escola positiva do Lombroso, porque ela veio, como é que fala, trazer essas ideias novas lá da... Estou tentando achar aqui. Espera só um momentinho, gente, que estou quase... Eu não sei se vocês vão abrir folders no computador de vocês. Eu vou abrir no folder e depois eu vou colocando as coisas lá. Não sei onde eu acho a coisa. Onde eu coloquei é tanto folder. Eu não tenho nem coragem de mostrar para vocês minha área de trabalho do meu computador, que está uma bagunça. E eu limpo ela de 15 em 15 dias, gente. Deixa eu achar aqui a imagem. Tem uma imagem aqui da... Se não der, Lélio, você pode mandar para mim, aí eu consigo compartilhar. Não, tá. Eu estou só tentando achar ela aqui. Ah, tá. Eu tenho uma foto dela, que tem essas escolas todas. Mas eu tive que conversar com vocês para falar sobre essa questão de não tomar isso... achei. Não tomar o pé da letra como se fosse, é assim, ponto final. Aqui. Só, se você puder compartilhar para mim aí. Beleza. Deixa eu ver aqui. Gente, tudo que eu estava falando com vocês aqui vai aparecer agora nessa imagem, no sentido que, na questão histórica, a gente está estudando linearmente, mas as escolas de criminologia estão vivas ainda. Talvez não com... Por exemplo, quando se teve a escola positiva do Lombroso, nem se sonhava com neurociência, né? Mas é engraçado, né? Algum de vocês lembra... Algum de vocês lembra sobre um pseudo conhecimento que existia antes da criminologia, que falava que cada parte do... Olha, essa parte aqui é a parte do nervosismo, essa parte aqui é a parte do ódio. Vocês lembram desse pseudo conhecimento que existia antes da criminologia? Alguém, se caísse isso na prova sua, num exame de ordem, vocês saberiam falar como é que chama esse pseudo conhecimento?
que tinham lá, que aí, gente, nós estamos falando daquela época que as pessoas passavam de carroça nas cidades, tipo filme faroeste, né? Vendendo, olha, eu tenho um chá aqui que vai acabar com o seu câncer, eu tenho um chá aqui que vai acabar com o seu... Acaba que é tipo aquilo ali. E haviam pessoas que falavam que o crime ele podia ser descoberto assim. Alguém sabe? Alguém consegue lembrar como que era o nome como que era o nome dessas pessoas? Assim, como que eles se chamavam? Como se chamavam essas pessoas? Ou como se chamava esse conhecimento? De achar que cada parte... Mas, gente, nós estamos falando de uma coisa que tem 200, 300 anos. Não se abria, não tinha hoje. Hoje, para se falar que o hormônio que vai gerar a violência, que vai gerar o crime, hoje é método científico. Nós estamos falando de uma coisa antes da criminologia. Alguém consegue lembrar o nome desse conhecimento, desse pseudo-conhecimento? Chamava frenologia. Anota aí, porque isso aí é uma coisa que pode cair na sua vida aí. Os frenólogos, eles existiam antes do Lombroso. Eles achavam que eles poderiam até com esses remédios mudar a vida das pessoas. Mas esse é um conhecimento pré-científico. E aí vai entrar nessa primeira fase aqui, que é a fase pré-científica. Gente, para entender, então, a associação diferencial está aqui no meio. Está de amarelinho aqui, ó, na primeira, segunda, terceira, quinta linha. Você tem que entender que ela faz parte de todo esse contexto na criminologia. E já vou antecipando a vocês. A associação diferencial, que ela é, se eu não estou enganado, a primeira vez que Lombroso falou que Sutherland falou da associação diferencial foi em 1939. Ela está viva até hoje. Ela é uma teoria que tem muitos seguidores. E, basicamente, ela falou o seguinte, olha, nós estamos falando de 1939, década de 30. O que era forte na década de 30 lá nos Estados Unidos? O estudo da pobreza como gerador de crimes, o estudo da desorganização social. Isso aí é a origem do quê? Da escola de Chicago. Vocês estudaram com o Saulo. A escola de Chicago não falou que a cidade produz o crime? Pode produzir o crime? A desorganização social. E, inclusive, a ideia da desestruturação familiar. Essas eram as ideias mais fortes da criminologia nos anos 30. Ou seja, para os criminólogos daquela época, essas três ideias principais que levavam ao surgimento do crime. O Sutherland, que tinha estudado na escola de Chicago, que tinha feito doutorado em Chicago, ele teve outras influências. E ele chegou à seguinte conclusão. Engraçado. Já que a pobreza, a desestruturação, desorganização social e a falta de estrutura familiar que levam ao crime, por que eu não estou vendo nada envolvendo pessoas ricas aí nessa história? Então, estou achando bem esquisito isso aí. E o Sutherland tem algo errado nessa história. Eu não posso aceitar isso, não. Eu entendo que o Beccaria falou lá sobre a questão clássica, eu entendo que o Lombroso falou da questão positiva, mas eu estou vendo, porque vocês têm que notar o seguinte, raramente uma teoria surge do nada. Vocês já ouviram falar de uma palavra chamada Zeitgeist? Quem pode falar aí? Alguém já ouviu? Essa palavra é muito importante para a gente entender o contexto que a gente está. Zeitgeist. E vocês vão ver isso muito nos livros de direito também. O Zeitgeist é um momento histórico que a gente vive. Geralmente, as ideias elas vão surgindo e vão se renovando na humanidade. Mas, eventualmente, uma ideia pode surgir no momento que a cultura não está preparada para ela, para recebê-la. Eu não sei se vocês sabem que foi a... Como é que é o nome daquela empresa?
Eu não sei se vocês sabem, mas a Kodak era a maior potência na questão de fotos lá nos anos 70. E, por ela ser potência, ela foi desenvolvendo novas técnicas. Eu não sei se vocês sabem. A Kodak criou a câmera digital nos anos 70. Essa que a gente conhece agora, que tem uns 10, 15 anos que ficou popular. O que a Kodak fez? Opa, esse negócio é ruim para a gente. Vamos esconder. Não vamos divulgar. O povo não está preparado para isso. Sei lá. O que aconteceu? Passaram-se alguns anos, outras empresas, e a Apple, principalmente, né? Aí, ó. Colocaram aqui, ó. Zeitgeist, fantasma do tempo. O espírito da época. É isso mesmo. O que aconteceu? A Kodak não usou o que ela tinha descoberto, por algum motivo estratégico. A Apple e as outras, a Sony, tudo, e ó, entraram nisso aí. A Kodak quebrou. Foi vendida a preço de banana aí. Uma empresa que era potência na década de 70. Por quê? Ela não achou que o Zeitgeist na época, que o espírito daquela época comportava a câmera digital. Mas pensa bem, gente, ela tinha tudo para ter surfado isso. Primeiro que a Sony e que as outras. Ela se recusou a fazer isso. Ela quebrou. Então, acontece, quando o Sutherland começou a ter essas ideias, algumas pessoas antes já tinham falado isso. Olha, vocês estão estudando crime aí, mas ninguém está vendo vocês falar de rico, não. De gente poderosa, não. Vocês estão falando só de pobre. Na década de 10, uns 30 anos, uns 25 anos antes do Sutherland criar a teoria da associação diferencial, um sociólogo chamado Alf Ross, acho que é Edward Alf Ross, que é o nome dele. Era o nome dele. Ele, vendo aquela situação dos Estados Unidos de rico praticar crime e nada acontecer com eles, criou uma palavra chamada criminaloide. Esse cidadão que é rico, que é poderoso, que pratica crime e que ninguém vai atrás dele, ele é um criminaloide. E aí, ou seja, então algumas pessoas começaram a escrever sobre isso. Olha, vocês estão estudando só a questão de pobre, vocês não estão estudando a questão do rico. E as teorias que vocês estão criando não estão servindo para todo mundo, está servindo só para uma questão restrita. Dos guetos, por exemplo, né, lá em Chicago, desses bairros mais pobres. Mas não é uma teoria universal para o crime. E a teoria da associação diferencial, ela busca ser uma teoria universal do crime. Uma teoria que vai explicar o crime de uma forma que valha para todos nós. Para o rico, para o pobre, para o novo, para o mais velho, para tudo. E qual que é a base da teoria da associação diferencial, gente? É a seguinte: o crime, ele não é de origem biológica. A pessoa não nasce para praticar o crime. O crime, ele tem uma vertente sociológica. Claro. Se o Sutherland estudou na escola de Chicago e a associação diferencial, a subcultura das gangues, subcultura delinquente e outras, elas têm um pezinho na escola de Chicago, é óbvio que o social vai prevalecer. Mas, basicamente, é o seguinte: o que o Sutherland falou? E aí, baseado em outros autores que escreviam de forma isolada sobre isso. Olha, o crime, ele é aprendido. O crime é aprendido. A base da teoria da associação diferencial é essa. Você aprende o crime pela associação que você tem com pessoas próximas. Lélio, essa teoria da associação diferencial, então, explica os crimes? Somente os crimes? Não. Não, porque o Sutherland falou o seguinte: você vai aprender com as pessoas próximas, com essas interações, as coisas que elas fazem boas, as coisas lícitas, e vai aprender também as ilícitas. Então, o cidadão está numa família lá e vê as pessoas sonegando impostos e
vê usando laranjas. Olha, ele está vendo ali, ele está vendo os mecanismos que aquelas pessoas vão fazendo para garantir a impunidade dos crimes, mas também ele aprende a ser uma pessoa amorosa, ele aprende. Então, a associação diferencial, a força da associação diferencial é que o crime ele é aprendido. Mas você não aprende somente o crime, você aprende os atos lícitos praticados pelas pessoas que você interage e os atos ilícitos. Então, em 1939, o Sutherland foi publicar uma edição nova do seu livro de criminologia e ele trouxe essa ideia. Logicamente, o pessoal da criminologia não ficou satisfeito, porque, primeiro, toda teoria que busca ser universal para explicar o crime, ela sempre vai ser mais atacada. Primeiro, porque, claro, se ela é uma teoria que quer servir para explicar o crime no mundo todo, é mais fácil você encontrar furos nela. Por quê? Peraí. O Sutherland está falando sobre teoria da associação diferencial, mas será que isso se aplica lá na França? Será que se aplica lá na Rússia? Eu acho que na época era a União Soviética. Será que se aplica lá na União Soviética? Porque lá o sistema lá é diferente. Então começa a surgir brechas para você atacar essa teoria. Isso acontece em toda teoria universal que busca explicar o crime. É simples, é normal. Galera, eu não estou sabendo entender a diferença de uma teoria universal para uma outra teoria restrita. A teoria da subcultura criminal é uma teoria que estuda gangues, basicamente. Ela estuda a relação das gangues. Ela não quer ser uma teoria universal. Ela não se propõe a ser uma teoria universal. A teoria do Lombroso buscava ser uma teoria universal. Então, quanto maior, mais ampla é a teoria para explicar o crime, mais atacada ela é, porque ela, com certeza, ela vai dar espaço para mais erros. Mas essa questão da associação diferencial já ajudou a explicar como que os ricos estavam roubando e como eles estavam aprendendo a roubar. Por quê? A criminologia não tinha atacado ainda a questão que o rico praticava crime. E o golpe mortal, aliás, Saulo, agora que eu estou vendo, 1939 foi um ano fundamental para a criminologia mundial. Por quê? Porque teve essa questão que eu acabei de falar, da edição do livro do Sutherland, que ele lança a ideia da teoria da associação diferencial, o livro de criminologia, e teve também, no dia 27 de dezembro de 1939, o famoso discurso que o Sutherland lançou a ideia do crime do colarinho branco. E o que é interessante, gente, o crime do colarinho branco, ele tem muita força por conta do surgimento da teoria da associação diferencial. Se o crime é apreendido, não existe motivo nenhum para se tirar os ricos do estudo da criminologia. E aí o Sandra tomou pancada, gente. Porque pensa bem, se todo o zeitgeist da criminologia estudava o pobre, basicamente o pobre, né, gente? E se a gente olhar hoje, ainda é o pobre. A maioria dos estudos da criminologia hoje estudam o pobre. A questão da relação do pobre. Pobreza, criminalidade, capitalismo, capitalismo que gera a desigualdade, gera o crime. Basicamente isso. São muito poucas pessoas que vão estudar a criminalidade dos ricos. Isso é uma coisa. O que acontece? Quando vê a história, vê a associação diferencial, e depois vê a bomba do crime do Clarim Branco, tudo em 1939, aí o pau quebrou para cima do Sutherland. Porque o zeitgeist, o espírito dominante da criminologia na época, não aceitava isso. Vou falar uma coisa com vocês que Sutherland fez, que hoje todo mundo aqui faz. Todos nós aqui, se formos estudar o crime, vamos fazer isso, mas na época não se fazia. Se vocês entrarem numa delegacia de polícia ou num fórum e forem procurar os registros de crimes praticados por pessoas ricas, talvez vocês vão ficar um pouco frustrados. Não vai ter muita coisa.
Porque muitas vezes os ricos não brigam na área criminal, eles brigam na área civil. Então você vai achar os indícios que aconteceram crimes nos documentos cíveis, não nos documentos criminais. O que o Santana falou? Ué, peraí. Eu estou falando que os ricos estão praticando crimes e eles estão falando que não estão. Eu vou procurar. Eu vou procurar. Só que, naquela época, existia um tabu na criminologia. Crime é só o que está no documento criminal. E aí, gente, teve um quebra-pau para cima do Santana nessa época, porque teve um sociólogo chamado Paul Tappan, na época, que era um dos tops da sociologia norte-americana, e falou assim, isso é absurdo. O Santana está totalmente enganado. Ele não pode estudar criminologia em cima de documentos não criminais, porque quem define o que é crime ou não é a lei. Gente, pensa bem que confusão. Olha o nível da confusão. Mas o Santana insistiu e falou, não, eu vou provar que essa associação diferencial está ocorrendo. Eu vou olhar os documentos dos cartórios que os ricos fazem, eu vou olhar as fusões, eu vou olhar os indícios de cartel, de formação de cartel. Cartel, você sabe o que é, né, gente? É combinação de preço, né? Isso é um dos crimes mais pavorosos que existe hoje. Porque isso lesa a sociedade, sim, violentamente. E toda hora está explodindo denúncia de cartel no Brasil, em alguma área. Posto de combustível, até prótese ortopédica. Tem tudo que você poderia imaginar de falcatrua envolvendo muito dinheiro, envolve cartel. E o Sutherland foi e trouxe. Então, o Sutherland, quando ele foi lá e investigou os documentos administrativos e cíveis, ele trouxe as provas que existia essa criminalidade poderosa e que ela, quando você entrevistava as pessoas que estavam nas empresas, gente, eles falam, não, isso aqui é normal. A gente combina com a empresa lá, mas ninguém está sendo lesado, não. É só para facilitar. Só para facilitar os negócios. Aquilo ali, gente, ia passando de um funcionário para o outro, de um diretor para outro. Então, aquilo ali criava uma aura entre aquelas pessoas, e aquilo ali tudo era um ato de negócio tranquilo. E quem não sabia fazer aquilo ia aprendendo. Por quê? Por conta da interação com essas empresas. Agora, só para acabar essa parte aqui, isso aí foi tão bombástico que o Sutherland descobriu que algumas dessas empresas que a gente tem dentro de casa hoje, com aparelhos elétricos, elas estavam se encontrando escondidas no deserto dos Estados Unidos. Tipo assim, é lá para um deserto lá de Las Vegas, lá, tem um boteco lá no deserto, a uns 60 quilômetros de distância, vamos combinar no dia tal de estar lá. E aí a gente chega lá, o fogão vai ser quanto? Vamos combinar o fogão, vamos aumentar a geladeira, vamos aumentar. E aí ele descobriu que essas falcatruas estavam ocorrendo. E aí foi bombástico. Mas olha, a teoria da associação diferencial, então, gente, ela não está na biologia da pessoa e não está na questão sociológica daquele ser humano. Ela está nessas interações sociais. Ela está na questão social, mas não na cultura daquele ser humano. Ela está no sentido que, a partir da hora que eu estou interagindo com pessoas próximas e elas praticam crimes, eu vou aprender os crimes e vou aprender as outras coisas. As coisas que não são ilícitas. Agora, por que a grande pergunta, né? Com todas as dificuldades que uma teoria universal tem, por que Sutherland falou isso em 1939 e até hoje isso acontece? Alguém sabe? Alguém pode arriscar no bate-papo aí falar sobre isso? Não é estranho isso? Isso é uma coisa que foi denunciada em 1939 pelo um dos maiores criminólogos do mundo, que foi Sutherland. Por que ela acontece hoje descaradamente? Olha, reparem para vocês verem como vários crimes praticados por políticos pega avô, pai e neto. Ou pega o pai, aí 20 anos depois pega o filho, fazendo as mesmas coisas. Formação de cartel, tráfico de influência. Por quê?
Isso não é combatido pela sociedade. Daí que eu acho que o Sutherland, para chamar a atenção, ele pensou o seguinte, olha, para isso ficar mais claro para as pessoas, eu vou criar uma outra categoria de crime. Mas ela tem tudo a ver com a associação diferencial, que é o crime do colarinho branco, para chamar a atenção das pessoas. Olha, os ricos estão praticando crime debaixo dos olhos da gente e vocês não estão nem olhando. Porque se vocês procuram nas delegacias a prova que os ricos praticam crimes, vocês não vão achar. Agora, se eu pego lá a base da teoria da associação diferencial, que fala que, olha, que o crime é apreendido pelas interações sociais e não por outros motivos, eu já abro para eu atingir através das investigações as ações das pessoas ricas, e aí eu já vou poder formar uma outra ideia. Eu acho interessante, Saulo, porque eu não vejo as pessoas falarem que o crime do colarinho branco é uma teoria. Na verdade, é porque o crime do colarinho branco, gente, ele surgiu dentro da associação diferencial. Então, quando se fala colarinho branco, a maioria dos autores, e eu gostaria de sugerir para vocês, quem souber inglês também, quiser dar uma lida num livro interessante, ó, tem esse livro aqui, ó, 50 Pensadores-Chave da Criminologia. É um livro... Quem quiser depois seguir a carreira aí com... Ele fala sobre 50 pessoas que mudaram a história da criminologia. Esse livro aqui é um livro muito bom, mas ele é um livro totalmente eurocêntrico, né? Estadunidense-cêntrico. Não tem brasileiro, não tem o Zaffaroni, que é um cara que eu acho que deveria estar aqui. Mulher não tem quase nenhuma, embora várias mulheres tenham contribuído muito para a história do crime. Então, assim, objetivamente, ele tem informações boas, mas ele não é um livro que eu vou falar com vocês que ele é o melhor. Ele é o melhor. Tanto que é o seguinte, uma coisa que eu sempre bato sobre a escola de Chicago. Eu tive lá em 2012, em Chicago, teve uma mulher chamada Jane Addams, que ela é uma das mais brilhantes pessoas que estudou a estudar o controle do crime no mundo. E ela é da escola de Chicago. E ela quase não é citada nos livros que tratam da escola de Chicago. Então, assim, mas esse livro é um livro interessante para quem quiser dar uma aprofundada na questão da criminologia. Eu comprei na Amazon, gente. Chega com 10 dias aqui no Brasil. Mas aí o Sutherland falou o seguinte, então eu vou criar uma palavra disso aí. Eu vou tirar... É como se fosse assim, eu vou tirar uma parte, vou criar... não vai chegar a ser uma teoria, porque está... A questão de você pegar os ricos praticando crimes é associação diferencial pura. Gente. Eles acham que estão ali fazendo... Não, isso é normal, para ganhar a política tem que ser assim. Que o culpado é aquele que rouba e não faz nada. Eles vão criando essas justificativas racionais e elas vão sendo repassadas um para o outro. Então é interessante você saber que são as interações sociais e as justificativas também elas vão sendo aprendidas. Não, mas se rouba e faz, não é crime, não. Crime é o político que rouba, mas não faz nada pela população. Ou, se não fizer isso... A minha cidade tem muito... Governador Valadares, Minas Gerais, tem muito problema envolvendo falsificação de passaporte. E aí o que acontece? Quando eles são pegos, geralmente muitas pessoas são classe média, ou classe média alta. Não, mas se não fosse assim, ele ia demorar 30 anos para juntar o dinheiro. Tal. Mas sim, peraí, isso justifica o crime? Não justifica. Mas eles vão, através das interações, o sujeito começa a falsificar passaporte, ele começa chegando ali... Ele começa a montar o xerox da identidade e tal, e depois ele vai na quadrilha aprendendo como é que faz para... Daqui a pouco tá fraudando diploma do MEC, diploma de mestrado e tudo. E aí sempre nisso, olha, se não for assim, ninguém vai tomar prejuízo, não. Isso aí é só para recuperar, depois a gente para. Então, gente, não são apenas as interações, são as justificativas que vão garantir que as pessoas queiram continuar no crime. Então, gente, tem algumas... O Sutherland criou
umas regras que ele seriam possivelmente regras para se estudar a associação diferencial. Mas, gente, eu falo uma coisa com vocês. Eu não conheço um criminólogo que sabe essas regras todas. E, assim, eu não vou passar para vocês porque realmente vai confundir a cabeça de vocês. Então, eu acho que, ô Saulo, a gente podia encerrar aqui e abrir para perguntas, né? Para a gente conversar um pouco sobre essa... porque eu acho que é muito interessante. O Sutherland, ele é meio sonegado no Brasil, mas ele é considerado pelos autores norte-americanos o maior criminólogo dos Estados Unidos de todos os tempos. E é interessante, né, que o Sutherland é sociólogo. Eu acho muito engraçado, a gente estuda essas pessoas como criminólogos, mas eles sempre se veem como sociólogos. E o Sutherland, para mim, ele é esse cientista, ele é essa pessoa que foi a pessoa que criou essa teoria, que até hoje se aplica. Gente, então, eu agradeço a atenção de vocês e me coloco à disposição para a gente conversar um pouco sobre criminologia aí. Bacana, Lélio, bacana. Muito obrigado mesmo. A gente que agradece aqui a sua participação. O Lélio também, pessoal, para quem não sabe, ele tem um manual de criminologia também, chama Princípios de Criminologia. Tá aí, Lélio, para mostrar também. É um outro manual que a gente usa também para o estudo dentro das escolas criminais. E aqui a gente agora entra nessa parte aqui, pessoal, que a gente vai bater um papo sobre essas questões um pouquinho maiores, né, a respeito do Sutherland e tudo mais. Daí a gente faz aqui com perguntas, faz uma mesa aqui. E aqui a gente tira algumas ideias, a gente vai até conversando, batendo um papo. É o seguinte, uma coisa que a gente aprendeu aqui com a exposição do professor Lélio foi que a ideia da teoria da associação diferencial ela está voltada para a ideia do comportamento criminoso ser um comportamento aprendido, pessoal. Ou seja, são aquelas grandes pessoas que estão dentro dos gabinetes, que a gente chama, são aqueles crimes imperceptíveis, são o primeiro ponto, que é a criminalidade daquelas pessoas ricas, que vai acontecer nos gabinetes de escritório e tudo mais, dentro daquelas portas fechadas, e aquilo já é mais difícil de perceber. E segundo ponto que a gente colocou aqui também, que isso, lembra quando o professor Lélio falou que vai passando de pai para filho e tudo mais, mas pode passar também de gerente para subgerente, de outra. Então, uma ideia que a gente nota, assim, uma aprendizagem criminal, ou seja, como aquela situação dentro dos meios do negócio, falando assim, ó, isso é a maneira que funciona. Então, tem um departamento de propina, quem nunca viu esses casos que a gente viu, funciona dessa forma, se quer ganhar licitação, funciona da outra, e daí a gente nota, então, essas situações. Para pontuar, só para depois a gente já começar o bate-papo aqui, só pontuar mais outras coisinhas, é interessante a gente notar também que disso tudo que a gente aprendeu, que o crime não é exclusivo das classes mais baixas. Ou seja, o que a gente aprendeu também, que o crime é de todos, a gente. E olha uma situação que está muito grande nas classes mais altas. E daí, depois, eu quero perguntar ainda para o Lélio, para ele explicar para a gente esse caso do Rockefeller. O Rockefeller, a gente falou que ele foi um herói na escola de Chicago, aí o Lélio vai contar o outro lado da história que a gente vai ver do Rockefeller. Mas só para fechar aqui, pessoal, então, a gente nota isso, que não é um comportamento, não é um crime exclusivo das classes mais baixas, também é das classes mais altas, são mais imperceptíveis, que entra naquela ideia que a gente vai falar de cifra negra. Lembra da ideia da cifra negra que a gente falou? Que são aqueles crimes que acontecem e não são punidos, entra nessa ideia. E lembrando também que aqui a gente nota que é uma comunicação social que faz essa ideia que a gente tem como crime. Então, lembra, a ideia central da escola da teoria da associação diferencial do Sutherland é a aprendizagem criminal que a gente tem, esse comportamento passado e aprendido, que também está nas grandes classes e tudo mais. Agora, aqui, dentro desse bate-papo, eu quero que o Lélio fale, explique um pouco para a gente, falar do caso do Rockefeller, que é essa criminalidade econômica que a gente vai falar. Lembra que na escola de Chicago, pessoal, a gente tinha falado antes que o Rockefeller foi o maior doador para criar a Universidade de Chicago, que ele tinha dinheiro à torta e à rodo. Agora, o Lélio, conte para nós como que foi essa situação do Rockefeller aí. Como que ele deixou de ser o bonzinho da escola, da escola de Chicago e tornou essa situação na teoria da associação diferencial para o Sutter. Essa história do Rockefeller é bem interessante, mas aí eu vou deixar para vocês uma sugestão que eu acho que vai ser legal para vocês entenderem como que essas pessoas agiam lá no final do século XIX. Tem uma minissérie, eu queria que vocês me falassem aqui no bate-papo se vocês viram ou não. Vocês já viram a minissérie do canal de história do History Channel chamada Gigantes da Indústria? Vocês já viram essa minissérie?
Eu deixei aqui para vocês aqui, ó. O Lucas viu. Deixei aqui para vocês aqui, ó. Gigantes da Indústria, tá no bate-papo aqui. Gente, essa minissérie fala do Rockefeller, fala do JP Morgan, fala do... Como é que era o nome daquele das ferrovias? Vanderbilt. Aí, ó, o Saulo PhD desse assunto, gente. Ó, vocês estão com a pessoa certa, Vanderbilt, e de outros gigantes da indústria. Agora é engraçado. Aí, Cornelius Vanderbilt. Ó. Agora é o seguinte, é bem interessante, porque esse pessoal cresceu muito fazendo coisa errada. Se eu não estou enganado, o primeiro capítulo dos Gigantes da Indústria é sobre o Rockefeller. Quando o Rockefeller era novo e estava começando a crescer com o negócio do petróleo, o que ele fazia? Ele ia lá e comprava as outras fábricas a preço de banana. E, às vezes, ele comprava a outra refinaria e fechava ela. Porque o que acontece? Eu tenho um concorrente, eu vou lá e compro ele, e eu fecho ele, aquilo vai levar o meu preço do meu produto subir. E assim ele foi crescendo, ganhando escala. Gente, teve brigas pesadíssimas. Porque nós estamos falando de tubarão branco contra tubarão branco. Inclusive, nessa série, aparece uma hora que tem uma briga pesada do Vanderbilt com o Rockefeller. Porque o Vanderbilt controlava as grandes ferrovias. E o Rockefeller o petróleo. Aí o Vanderbilt chegou e falou, ó, tu vai pagar o preço que eu quero para transportar o seu petróleo. Aí o Rockefeller falou que não pagava. Não paga, ponto final. O que aconteceu? O Rockefeller foi desenvolver o oleoduto, que não existia naquela época. E aquilo ali provocou uma quebradeira grande na questão da... Aí, ó. Alguém colocou aqui, ó. Não é muito diferente do que o Bill Gates faz hoje. Olha, do Bill Gates, eu sugiro vocês assistirem aquele filme antigo chamado Piratas do Vale do Silício. Vocês já viram esse filme? Esse filme é muito interessante, né? Porque esse cidadão aqui, ó, o Mouse, ele aparece no filme. Tem uma hora lá que o Bill Gates e o Steve Jobs vão visitar a Xerox. Se não estou enganado, é a Xerox. Quem quebrou lá... a Kodak foi o caso da câmera... exatamente. A Kodak é da câmera digital, que criou a câmera digital nos anos 70 e escondeu isso da sociedade. E a Xerox tinha desenvolvido o mouse. Não com esse nome. Aí, tem essa cena no filme. Quando o Bill Gates e o Steve Jobs chegam na Xerox, lá nos anos 70, novinhos, e vem uma mulher lá que é cientista mexendo com o mouse, aí ela fala, nós estamos desenvolvendo essa teoria aqui, mas não serve para nada, não. Aí eles, tudo bem, você não se importa a gente pegar esse mouse e trazer para nós? Não, pode, isso aí não tem sentido nenhum para ele, não. E aí o mouse foi. E tem uma cena no meio do filme que o Steve Jobs vai lá na empresa do Bill Gates e chega quebrando a porta, batendo em todo mundo. Seu ladrão, você roubou isso de mim, você fez isso e tudo. Aí o Bill Gates olha para o Steve Jobs e fala assim, lembrando a situação do mouse lá, que eles roubaram da Xerox. Pois é, né? Você é o ladrão que vai na minha casa, rouba minha televisão e vem falar que eu sou o ladrão, você roubou a televisão da minha casa. Tipo assim, falando... Então, gente, essas falcatruas corporativas, ó, elas já começam lá atrás. E o Rockefeller, o Vanderbilt, o JP Morgan, nesses gigantes da indústria, você pode ver claramente isso. Era um tentando destruir o outro o tempo todo. Inclusive, a gente vê lá quando eles tentam, através da eletricidade, derrubar o carvão. É bem interessante, porque essa série ela tem 4 ou 5 episódios e ela pega tipo de 1870 a 1930. Entendeu? É uma coisa muito interessante. Então, o Rockefeller, ele tinha feito coisas do Arco da Velha. E para vocês terem uma ideia, o Rockefeller, a empresa do Rockefeller era a maior petroleira do mundo. E ela foi praticando crimes em série, assim, cartel, dumping. Eles faziam dumping toda hora. Jogavam o preço lá embaixo só para quebrar o concorrente. Sabe? Assim. Então, acontece. Em 1911, o governo dos Estados Unidos, após várias tentativas, conseguiu despedaçar judicialmente a Standard Oil Company, que é essa empresa do Rockefeller.
ela foi despedaçada em 34 empresas menores. Deixa eu só colocar para vocês aqui que eu tenho uma foto. Eu falei ontem sobre isso. Eu tenho uma foto para vocês verem como que a Standard Oil Company, hoje, de 1911, está mais perto da gente do que vocês imaginam. Quer ver? Eu tenho uma foto dela aqui, para vocês verem o que a Standard Oil Company de 1911 ela é hoje. Algumas dessas petrolíferas hoje são filhas dessa Standard Oil Company do Rockefeller. E, gente, quando o Rockefeller teve que despedaçar a empresa dele judicialmente em 34 empresas menores, ele foi indenizado por causa disso. E ele se tornou, naquele momento, o homem mais rico do mundo. Então, assim, mas que merda, desculpa, que situação é essa? Que você é punido e você acaba ficando o homem mais rico do mundo. Tipo assim, pode então falar, você vê velho. que... Não, desculpa que não, fica à vontade. Nós somos criminólogos aqui, todos vocês são estudantes também de criminologia, estudiosos da criminologia, mas que resultado é esse? Como é que é? O cara é punido, a empresa dele é dividida em 34 e aí ele se torna um homem, ele se tornou bilionário com isso. Eu vou tentar... Saulo, eu vou mandar para você passar para eles depois. Tá bem. Porque, gente, só para fechar essa questão do Rockefeller, olha para vocês entenderem, não é nem bem o Rockefeller, não. É a questão das companhias petrolíferas. A empresa do Rockefeller foi dividida em 34. Aí elas, cada um para o seu lado e tal. E na teoria, né, gente? Cada um para o seu lado na teoria. Você acha que você vai distribuir... Quando você divide uma empresa em 34 empresas menores, é óbvio que os funcionários dela vão dividir também. Alguns vão sair, outros não vão sair. O que acontece? Mais do que normal, que o espírito de Standard Oil, da original, estivesse naquelas 34. O que aconteceu? Com o passar do tempo, ao longo das décadas, nós estamos falando de 1911, as empresas, as 34 empresas, o que elas começaram a fazer? Elas começaram a se fundir de novo, com outros nomes. Eu vou mandar a foto para vocês daqui a pouco, o Saulo vai mandar para vocês verem que são empresas que estão no quarteirão da casa da gente. E aí, gente, 30 anos depois delas serem despedaçadas, explodiu um grande escândalo internacional na Arábia. Descobriu-se que as empresas de petróleo estavam roubando o petróleo do Iraque, do Irã. O que aconteceu? Aqueles países se juntaram e, sai daqui. Depois você olha no Google, esse é chamado o cartel das 7 irmãs. As 7 irmãs são filhas da Standard Oil Company do Rockefeller. Gente, nós estamos falando de 1940. Se você olhar na maioria dos desastres ambientais hoje que acontecem envolvendo petrolíferas, essas empresas estão envolvidas. Então, só para encerrar aqui, eu falo uma coisa com vocês. Um dos maiores problemas que nós temos hoje são as companhias petrolíferas, porque a gente não consegue viver sem eles, porque o petróleo é muito barato, para o bem que ele faz para a humanidade, ao custo de poluir. É porque o petróleo que a gente usa, a gente não paga o dano dele, porque deveria, né? Tipo assim, você paga R$1, R$5. Você deveria pagar 7, porque eram R$5 mais 2 para tentar recuperar o meio ambiente. Como a gente paga só o que a gente usa, a gente não paga pelo que a gente destrói, é muito barato. Mas eu vou falar uma coisa com vocês. As companhias petrolíferas, elas são cartéis, oligopólios, e elas são as maiores inimigas hoje da gente se transformar na próxima geração no mundo verde. Porque eles não vão deixar. Vocês acham que Shell, Esso, Petrobras, essas empresas vão ficar... vamos aqui, vamos fazer o seguinte, os nossos filhos vão ter só torres eólicas e energia solar. Peraí, como que é essa ideia mesmo? Torre eólica e energia solar? Você vai quebrar as petrolíferas? É óbvio que eles vão ficar contra. Então, assim, eles são poderosíssimos. Tem um filme, inclusive, chamado Siriana. Vocês já viram esse filme? Muito bom. Um filme ótimo.
Muito bom. É um filme que conta uma história envolvendo petrolíferas, que é uma história moderna, siriana. Não deixem de assistir esse filme para vocês verem como que... Então, gente, são muito importantes as companhias petrolíferas, mas eu não tenho dúvida que são as maiores inimigas da gente ter um mundo, um meio ambiente equilibrado, porque elas vão ser sempre contra. E olha, agora para encerrar mesmo, tem um autor que a gente gosta muito, que chama Mauro Capelletti. Ele escreveu um livro chamado Acesso à Justiça. Se vocês puderem comprar na estante virtual, vocês vão adorar esse livro. Tem uma hora que ele fala dos litigantes profissionais, daqueles que, tipo assim, que estão nem aí com nada. Por exemplo, você acha que receber um dinheiro de uma Vale, de uma BHP Hilton, um desastre ambiental é fácil? Não é, gente, nós não estamos falando de empresa milionária, nós estamos falando de empresa bilionária. Você litigar contra uma empresa bilionária é difícil. E as companhias petrolíferas, elas são litigantes profissionais, elas não querem. De fato, elas não querem um meio ambiente equilibrado. Elas, se você parar de vender petróleo, a empresa quebra. Nós temos que gerar lucro. Então, assim, eu encerro então, a minha fala, me colocando à disposição de vocês no meu e-mail, vou deixar aqui. Me adicionem no Instagram, gente, @LélioCalhau, eu vou colocar aqui de novo. E eu vou deixar aqui também para vocês o link do meu livro, lá na Amazon, para quem quiser, chama Princípios de Criminologia. Ele está... Deixa eu só colocar aqui. Ô, Saulo, então, muito obrigado. Eu agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. A gente se encontra aí à noite aí, né, Saulo? À noite o professor Lélio vai dar aula para o pessoal do Noturno. A gente que agradece, professor, você abrir do seu tempo aí, de sua disposição. A gente fica bem agradecido. Depender do seu tempo, Léo, se tiver muito apertado, daí pode ficar à vontade. Pode ficar mais uns 10 minutos, tranquilo. Tranquilo? Porque tem algumas questões. Daí qualquer coisa, claro, na hora que você tiver que sair, você avisa a gente, velho. Porque daí, eu continuo aqui, eu faço um bate-papo com o pessoal. Mas o Alexandre, ele tinha uma pergunta que ele já estava aqui desde o começo. Alexandre, pode perguntar. Ô, professor, obrigado. Lélio, o senhor falou que o crime ele não é um fato hormonal, né? Que o hormônio não influencia, mas a minha dúvida e no estado puerperal da mulher, quando ela acaba de dar à luz e às vezes ela ocorre que ela mata o bebê? É um fato hormonal, não? Sim, sim. Na verdade, o crime não existe na natureza. Como fundamento biológico, o crime não existe. O crime é uma construção humana. É o ser humano que criou o conceito de crime, né? Então, ele vai ter que olhar a questão social, evolução cultural. Então, o estado puerperal é uma questão biológica. Mas, por exemplo, pode-se chegar aí uma situação de daqui a 50 anos, por exemplo, a cultura, o zeitgeist daquele momento, entender que, olha, sabe uma coisa? A mulher, segundo novos estudos, segundo os estudos científicos que foram feitos entre 2010 e 2050, chegou-se à conclusão que a mulher não tem como ser responsabilizada pela morte do infante no estado puerperal. Aí, sabe o que vai acontecer? A sociedade vai chegar à conclusão que o infanticídio tem que ser descriminalizado. Então, assim, o estado puerperal não é cultural. Ele é uma questão, ele é um fato biológico que é estudado pela medicina. Mas vamos punir ou não a mulher que pratica a morte do infante no estado puerperal? Aí o infanticídio, aí é questão cultural. Então, o infanticídio e estado puerperal não significa a mesma coisa. Até porque, igual eu falo com vocês, o estado puerperal vai continuar existindo daqui a 50, 100 anos e vai chegar uma hora que a sociedade, acredita, vai falar assim, olha, não tem sentido punir uma mulher porque matou no estado puerperal, porque ela não teria... Segundo, pode acontecer isso, como? Daqui a 50 anos eles vão olhar para trás e vão falar assim, gente, que tanto de crime é esse que tinha lá no Brasil em 2021? Isso é assim mesmo? Os crimes eles vão surgindo e outros vão desaparecendo. Embora eu acredite que se o Brasil fosse um país mais maduro, assim, socialmente dizendo, eu acredito que o Brasil deveria fazer de 5 em 5 anos uma revisão das leis criminais.
para, olha, esse crime aqui não está dando certo, vamos revogar, esse outro crime aqui não tem sentido, esse crime aqui vamos manter. Mas, infelizmente, chegou-se a um estado de todos contra todos no Brasil hoje que é difícil ter um diálogo desse. Tudo hoje é motivo de briga, de polarização, não tem diálogo. Eu quero até deixar para vocês uma dica aqui, ó. Eu estou lendo esse livro aqui, não sei se vocês já ouviram falar, aliás, na verdade até acabei, meu já está todo marcadinho já. Populismo, uma breve introdução, eu comprei na Amazon. Gente, é um livro de 200 páginas, esse livro aqui é interessantíssimo. Isso tudo que está acontecendo no Brasil hoje, está acontecendo em vários países, não é só no Brasil, não. Então, gente, é bom a gente entender, por exemplo, esse clima de extremismo, de todos contra todos que está nas redes sociais. Gente, isso é péssimo. Isso é péssimo. Democracia é argumento. A democracia é o respeito da maioria pelas minorias, mas também é diálogo. Se a gente está se matando nas mídias sociais, gente, Twitter, eu custei para entender o Twitter, como é que era. Agora já, assim, mas, nossa, coisas absurdas que tem nas mídias sociais e as pessoas, assim, polarizaram. Isso não é bom. Agora, pode ser que daqui a 10, 15 anos chegue-se a uma conclusão, o clima volte, haja um convite à razão. É lógico que nós somos formados por emoções também, isso não vai ser, Lélia, isso aí é viagem. Sim, mas a partir da hora que a gente deixa de ter essa polarização de achar que é um contra o outro, porque democracia é isso. Ó. Democracia é as pessoas apresentarem argumentos. Olha, eu acho que tem que ser criminalizado, eu acho que não tem. Eu vou falar uma coisa com vocês. Eu adoro a parte ambiental. Mas, por exemplo, a lei dos crimes ambientais, dá uma lida nela. Tem coisa que realmente não funciona. Parece que tem um lugar lá, alguém falou comigo, que se você destruir uma samambaia, você pode ser punido. Então, assim, é uma coisa... Será que... Agora, o que acontece? Na prática, lá no fórum, chega de vez em quando um senhor de 80 anos de idade com um papagaio de 60 anos de idade. E o traficante de animais passa perto da gente toda hora. Ele é punido 1, 2, 15 vezes e não dá nada para ele. Fala, tem uma coisa errada. Não pode punir um senhor de 80 anos de idade com um papagaio de 60. Isso não poderia ser crime, mas é. Então, assim, enquanto traficante de animais, não tem um crime para isso. Não tem um tipo penal específico. Então, mas olha, eu não sei, eu não sei se, mas chegaria a esse ponto. O professor Salo, ele até fez uma ideia uns 15 anos atrás, eu não sei se ele... Acredito que ele deve defender essa ideia ainda. Salo de Carvalho, assim, né? Hã? O Salo de Carvalho, né? O Salo de Carvalho. Ele tinha feito aquela ideia de tipo penal ser somente por lei... Qual que é essa lei que tem que ter mais... O quórum é maior? Como é que chama essa lei federal que o quórum é maior? É lei... Lei complementar. Lei complementar. Por quê? Se você bota uma exigência de lei complementar para criar tipo penal, lei complementar tem que ter mais consenso de deputado e senador. Vai evitar que da louca lá eles façam um crime e que eles vão ter que conversar mais. Agora, o que acontece? Também não vejo, nesse clima de populismo que está no Brasil, de briga, de discórdia, eu não vejo um clima de amadurecimento para isso. Mas, de fato, só está aumentando os crimes, não está diminuindo. Não está diminuindo. Isso aí é um absurdo, porque se o sistema hoje não dá conta, o que ele deveria fazer? Deveria procurar dar prioridade para os mais graves. E outra coisa, a gente tem que reconhecer que alguns crimes foram erros, que o legislador criou errado. E aí o próprio legislador, na minha opinião, deveria ter amadurecimento para, olha, a gente fez essa lei dos crimes ambientais aqui, ela tem 40 crimes, por exemplo, vamos reduzir para 30? Vamos ver o que é. E outra coisa, fazer isso nas outras áreas. Por exemplo, eu tenho falado muito isso, a lei de tóxico. A lei de tóxico atual, ela é acusada de ter, aumentado a população carcerária. Olha, se foi só isso, acredito que não seja só isso, mas se foi isso ou só isso, quem sabe não seria o caso de voltarmos a ter uma nova lei que fosse no estilo da lei anterior, que tinha antes dessa lei de 2006.
Ah, não, mas não há início de diálogo. As pessoas não dialogam. Um lado fala que tem superpopulação carcerária, que tem superencarceramento, e o outro lado fala que isso é mentira. É assim. Só sabem fazer isso. Gente, vamos sentar. Tem gente lá na cadeia. Vamos tentar resolver essa... Teve um dia desses até que um amigo meu que é advogado, eu fui na banca da UFMG, ele falou assim, nossa, eu tô aqui, um promotor tá mais humanista que eu. Não é questão de ser promotor, gente. Quando a gente defende o ser humano, a gente tem que defender o réu e a vítima também. Eu lembro que uma vez, Saulo, eu entrei com uma ação civil pública lá na minha cidade, no Governador Valadares, Minas Gerais, porque não tinha médico. Não sei se na cidade de vocês tem esse problema. Mas o que acontece? O Estado, ele fala que vai contratar médico para a penitenciária e paga um salário baixinho. O que acontece? Os médicos não vão. Aí aquilo ali faz uma licitação esse ano, faz outro ano que vem. A gente há 5, 6 anos eu estava vendo aquilo e nada. Chamei o Estado para conversar, ninguém aparece. Pô, pelo amor de Deus, pô. Vocês têm 6 anos que vocês fazem a licitação para contratar um médico para o presídio e não contratam, vocês não vão querer contratar. Vocês sabem do problema. Aí eu fui emitir uma ação civil pública. Sal, quando eu meti a ação civil pública, mas veio a internet em peso contra mim. Isso é um absurdo. Promotor defendendo bandido. E coisa assim do arco da velha. Aí teve uma jornalista, que hoje ele é digital influencer na época. Isso é um absurdo. Você não tem que perder seu tempo fazendo isso. Seu papel é outro. Aí eu falei, engraçado. Eu entrei com uma ação civil pública para defender os presos. As outras 900 que eu entrei para defender as pessoas que estavam fora dos presídios, você não falou nada. Tipo assim, então assim, você vê que... Aí eu sou assim, gente, eu não é que eu gosto de um confronto, mas eu ia lá e para mim não esperava assessoria de preço do MP eu ia lá e falar, gente, eu estou aqui para botar minha cara, para fazer. E olha, se eu tiver errado, eu quero mudar meu comportamento. A crítica, a gente tem uma dificuldade muito grande de receber crítica. Ninguém gosta de receber, eu não gosto, ninguém gosta. Mas, olha, várias críticas me ajudaram a promover uma melhoria na minha vida, uma melhoria no meu trabalho e tudo. E, olha, gente, o sistema penal, ele está falido. Está falido totalmente. E, infelizmente, a gente não vê um amadurecimento das pessoas que estão no sistema criminal como um todo de sentar e conversar. Eu acho que talvez seja um grande desafio para a geração de vocês. A minha simplesmente... Gente, a minha geração destruiu o planeta de vez. Tá uma coisa pavorosa. Eu até sugiro que vocês, se puderem... Ô, Saulo, aqui tem direito ambiental na sua faculdade? Tem. Se eu não me engano, acho que eles vão ter no próximo bimestre até. No primeiro ano vão ter. Ou estão tendo gente, agora, não sei. Entrem na Netflix... E dei uma procurada aí num documentário que chama Oceanos de Plástico. Gente, dá vontade de chorar. Quando chega lá, os pesquisadores vão na praia, acham aquele monte de ave morta e abre a ave. Tudo está com plástico. Baleia, foca, tudo morrendo porque tem plástico. O canudinho de plástico que a gente usa uma vez só e toma e joga... E joga no lixo, vai para o rio e vai para o mar. E olha, agora tem uma situação pior ainda. Existe um tal agora, procura no Google depois, dos chamados microplásticos. O peixe come o microplástico, a gente come o peixe. A gente acaba se intoxicando. Então, gente, eu falo uma coisa com vocês. A geração de vocês, ela vai ter que sentar e conversar para resolver a questão do sistema penal. Ela vai ter que sentar e conversar com a questão do meio ambiente. A minha geração faliu totalmente, não tem condição, não tem. A gente já era para estar 50 anos na frente, não tem condição nenhuma. O mundo está se deteriorando muito rápido. E vocês que são alunos hoje, que vão ser as autoridades daqui a 10, 15 anos, que vão ter condição de mudar isso aí. Porque, infelizmente, a gente não está vendo amadurecimento da nossa democracia para enfrentar isso aí. Por exemplo, eu vou ser sincero com vocês. Se nós sabemos que o plástico está destruindo tudo, pelo menos reduzir pela metade já era para ter reduzido. Qualquer chuva que você vê aí na televisão, você vê sacola de plástico descendo, os rios e tudo. Então, não tem como. Não tem como. Sistema carcerário.
Eu acho que tem que construir mais presídios. Por quê? Porque ficaram 10, 15 anos sem construir, alguns vão ter que construir. Agora, é muito melhor, seria muito mais adequado os partidos políticos, o Ministério Público, a OAB, todo mundo sentar e tentar ver o que funciona e o que não funciona. Mas hoje, no clima que está, infelizmente, nesse clima que não é só do Brasil, gente, esse livro aqui é muito interessante. Isso que está acontecendo no Brasil hoje, desse extremismo, desse populismo, isso não acontece só no Brasil. Na Europa está acontecendo isso. Estados Unidos teve o Trump. Eu acho que tem parentes meus que estão trabalhando nos Estados Unidos, legalizados. A minha cidade é considerada uma cidade que mais exporta gente para os Estados Unidos para trabalhar lá, governador Valadares. Olha, eu não entendo. Alguns parentes meus estavam apoiando o Trump. Eu falei, Trump, esse cara não gosta de latino, meu Deus do céu. Não, mas ele é bom. Ele é bom para quem? Me fala. Então assim, não dá para... Um latino estava nos Estados Unidos apoiando o Trump. Eu falei, meu Deus, o mundo acabou mesmo. Tá tudo de cabeça para baixo. O Trump não gosta de latino, o latino vai lá votar no Trump. Mas, gente, o problema não é o Trump, o problema é o extremismo do Trump, o extremismo de outros aqui no Brasil. Gente, nenhum extremismo é bom. Então, assim, eu queria só deixar essa... Estudem e façam a diferença. Eu fui office boy, eu fui escriturário, estagiário, professor, advogado. Gente, vocês fazem a diferença, assim, vocês estudarem. Porque cursinho, né, Fal? A gente vê o pessoal botando fé em cursinho, não serve para nada. Cursinho pega os melhores alunos e aí passa. Tem o cursinho e tal. Gente, vocês vão fazer a diferença. Então, confia no teu livro, confia. Você consegue muita coisa na internet de graça hoje. No YouTube tem coisas boas e coisas ruins. Separa lá. Tem muita coisa. Eu achei no... Eu vou entrevistar amanhã um professor de 80 anos de idade. Ele é aposentado da UNB. Isso aqui, ó. Ele fala sobre pesquisa. E no direito, a gente está falhando muito na pesquisa. Eu fiz psicologia também, gente. Quando você compara o TCC da psicologia no direito, o da psicologia é bem melhor. Então, a gente tem que melhorar essa parte científica. Eu não estou falando, você está querendo que a gente seja neutro? Não, isso não existe, gente. Não tem neutralidade na ciência. Mas a gente tem que melhorar a questão científica no nosso direito. No geral, eu não estou falando de nenhuma faculdade específica, Sal, mas, no geral, no direito, está muito ruim a nossa questão da metodologia, a nossa questão de como a gente lida com o conhecimento científico. E aí, abre espaço para quê? Para fake news, para pseudos conhecimentos científicos. Conhecimento científico ele vai ser sempre provisório. Mas a teoria tal é ótima. Não tenho dúvida, pode ser ótima. Mas ela não é religião. Você não tem que ter fé em teoria científica. Você tem que ter... você tem que olhar para ela como um estudioso, uma pessoa que respeita a ciência, sabendo que toda teoria é provisória. Pode surgir uma teoria que depois vai superar a que você está defendendo hoje. Então, não caiam nessa de tratar teorias como religião. Infelizmente, tem muito isso no direito penal, principalmente. Então, e outra coisa, se alguém falar com você, porque eu concordo ou não concordo com aquele autor, faça o seguinte, pegue o autor original e vai lá e leia. O que interessa na sua vida é a sua opinião, não é dos outros, não. Então, estude. E eu vou falar uma coisa com vocês. Direito muda a vida da gente. A gente abre... acho que não tem nenhuma profissão, né, Sal, que abre mais as portas que essa que vocês estão abraçando. Inclusive, fazendo propaganda aqui, Sal, gente, o Ministério Público está esperando vocês também, viu? Quem quiser vir para o Ministério Público depois vai poder ajudar muita gente também. Vai poder ajudar vítimas de crime, vai poder ajudar o meio ambiente, a questão da infância, vai poder atuar em várias questões aí, não é só controle de crime, né, que se fala muito, né? A questão ambiental, alguma coisa vai ter que ser feita, não tem condição. Não tem condição. Não vai ter planeta daqui a 100 anos, gente, se continuar assim, ó. A destruição ela vai assim muito mais rápido. Então, fica esse convite aqui para vocês, para abraçarem com vontade esse sonho de vocês e que esse curso que vocês estão fazendo, ele é muito transformador. Tá bom, gente? Muito obrigado. Sal.
Lélio, a gente agradece demais a sua participação aqui, foi muito bom, adoramos muito. E aqui surgiu alguns temas que eu vi até que o pessoal deu animado. Quem sabe fica um convite aí para uma outra palestra para falar sobre direito penal mínimo e a questão ambiental aí. Ia ser bem interessante. Legal. A gente... Quando tiver. Você vai dar criminologia verde ou não? Criminologia pós-moderna? Não, eu vou acabar a criminologia com eles na próxima semana. Depois entra em medicina legal. Mas quem sabe eu falo com a faculdade, a gente faz uma palestra geral para todos os cursos. Aí fica. Claro. Seria muito legal. Você pode fazer uma enquete com eles depois, o que eles querem mais, a gente vai bola, a gente faz um evento com eles para. Tem muita coisa nova nessa aula. Por exemplo, eu tenho falado para as pessoas que 2021, por exemplo, 2020 para mim, na criminologia, foi o ano da política criminal atuarial. Essa de fazer conta de probabilidade das pessoas praticarem crimes ou não. Agora, 2021, para mim, é o ano da criminologia feminista. Gente, está bombando. Está bombando para tudo quanto é lado. Então, assim, é um tema maravilhoso. Um tema que eu acho que marca muito a vida da gente. E tem até um livro, até um filme. Vocês podem procurar no YouTube, talvez vocês achem, que chama Libertem Angela Davis. A Angela Davis é uma grande socióloga, ela é abolicionista, ela é uma mulher negra americana, fantástica, professora espetacular. Ela foi perseguida pelo governo, eles queriam prendê-la na época lá daquela contracultura, o pau quebrou, mandaram a polícia, botaram ela como, se eu não estou enganado, uma das 8 maiores criminosas dos Estados Unidos. E ela só estava defendendo as ideias, direitos humanos e tudo. Então, tem um documentário que chama Libertem Angela Davis. Eu acho que seria legal vocês assistirem e depois tomarem conhecimento. Tem uma obra da Angela Davis, Os Presídios Funcionam, é uma coisa mais ou menos assim. Então, seria interessante ler. Gente, eu acho o seguinte, Angela Davis vai ser lida cada vez mais no Brasil hoje. Até porque ela está viva, ela adora o Brasil, ela vem de vez em quando no Brasil, ela já está com 70 e poucos anos já. É uma pessoa fantástica. Gente, tem muita coisa fora do curso de Direito, vocês não podem deixar de estar antenados com isso. E hoje, para mim, criminologia feminista é o assunto que está mais bombando na criminologia brasileira em 2021. Bacana. Já fica a dica aí para o pessoal. Aí, quem sabe, eu tenho um semestre com eles, tem que dar medicina legal também. Quem sabe, se sobrar uma aulinha lá, a gente fala dessas novas teorias criminológicas que são bem atuais. Vai ser bem bacana. Mas, Lélio, muito obrigado pela participação. Eu sinto, assim, fico honrado aí de você ter vindo aqui, ter aceito a participação. Com certeza que todo mundo curtiu, gostou bastante. E à noite tem mais, né? À noite a gente vai ter com o pessoal do Noturno. E deixa também o canal aqui para o pessoal depois assistir, procurar no YouTube. Canal Senhor Criminologia, pessoal, que é o canal do professor Lélio. Aí depois vocês vão olhar também, que depois de gravado vão mandar para o professor e essa aula aqui vai estar lá também, vai estar lá no acervo do canal. Belezinha, então? Lélio, brigadão mesmo pela participação, obrigado mesmo. E aqui agora eu vou abrir com eles, só que se tiver alguma dúvida e tudo mais, alguma questão que envolva questão, fica aqui com eles. Mas se quiser ficar aqui também, fica à vontade, Lélio. Fica à vontade. Eu vou ter que sair, porque eu tenho um compromisso 10 horas. Gente, obrigado. Obrigado pela gentileza. Assim, outra coisa que eu gostei, Saulo, de estar olhando vocês aqui na telinha, porque às vezes eles me convidam para dar palestra em faculdade, aí fica todo mundo com a câmera fechada, né? Então eu fico muitas vezes falando e não estou vendo ninguém. Aqui eu estou vendo a maioria de vocês aqui, está sendo bom para mim. Gente, é muito bom estar com vocês, é muito bom conversar com essa geração nova que está assumindo aí, cara, porque, olha, vocês vão ter muito trabalho pela frente. Então, estudem bastante, porque os desafios são muito grandes. Esse país tem que ser reconstruído. Nós não podemos ficar vizinho contra vizinho, parente contra parente. Isso não é bom. Independente de que lado, ou dependente do que você acha, isso não é bom. Outra coisa, vamos evoluir. Criminologia da população negra é um assunto novo também. A Angela Davis, quando você assistir o Libertem Angela Davis, você vai ver a questão da criminologia feminista e também a luta da população negra. Porque acaba que ela tem um livro sobre se os presídios são obsoletos.
Mas, gente, a gente tem que sentar para dialogar com as pessoas. Não pode ser esse clima de todos contra todos. Um abraço para vocês. Não deixem de me adicionar no Instagram, @LélioCalhau. E até a próxima, tá bom, gente? Tchau, tchau. Obrigado, Lélio. Tchau. Até a noite. Até mais. Até a noite. Tchau, tchau, gente. Abração. Tchau, Lélio. Tchau. Pessoal, então aqui eu fico com a dúvida. Se alguém tiver alguma questãozinha mais pragmática que envolve... a gente agora resolve. Alexandre, manda bala. Professor, desculpa aí, mas o professor Lélio acabou não respondendo a minha pergunta. No começo da aula, ele tinha comentado que o crime não é um fator hormonal, e especialmente o crime do estado puerperal, né? Ele é um fator hormonal, sim. Então, vamos lá. O que acontece? O infanticídio, na sua essência, Alexandre, ele é também um homicídio. Ele é considerado como a mesma situação que a gente tem um homicídio. Mas o que acontece para classificar ele como infanticídio? A pena dele é menor em razão da mulher estar no estado puerperal. Então, essa situação que a gente tem em razão da política criminal que é adotada. Mesmo que seja num estado que está psíquico e tudo mais, que ela cometa o crime, o que vai ser considerado? Em razão da política criminal adotada, o legislador entendeu dessa forma que esse estado que afeta a mente da mulher, haveria aí digamos assim, uma forma desculpante, que a gente pode chamar, uma forma de proporcionalidade menor. Então, é simplesmente questão de política criminal, se olhar, Alexandre, porque se levar a pessoa a praticar, se o estado puerperal leva ou não leva, se a gente olhar pelo menos um pouco que eu sei dentro da psicologia, é meio complicado, porque é uma série de mulheres que passam por estado puerperal, só que não cometem infanticídio contra seus filhos. Que são raros os casos, né? Então, o que eu me apeguei foi a questão do hormônio, porque não é pelo infanticídio ou pelo assassinato em si, é o que levou a cometer o ato. E geralmente é isso que o senhor falou, entendeu? Não tem como a gente querer adivinhar, assim, saber exatamente como é, porque nem todas as mulheres cometem, né? Sim, sim, porque o que acontece? A gente é vago nessa situação de questão que envolva psicológica, né? É só um recadinho aqui, a gente faz o seguinte, aqui é um bate-papo para quem tiver dúvida, a gente fica. O pessoal que estiver tranquilo, satisfeito, falar, tá boa, pode ficar à vontade. Já, digamos assim, aquela parte que a gente tem, terminou a aula, quem quiser sair, fica a turminha, quiser conversar com o professor, eu fico à disposição aqui para a gente conversar. Mas voltando... Obrigadão, viu, professor? Deu uma esclarecida aqui. Oi, desculpa, Alexandre. Valeu, professor, que deu uma esclarecida aqui. Sim, eu pegando um pouquinho o gancho nisso, igual que a gente nota, falando dessa questão que envolve a psicológica que a gente tem, é bem complicado, Alexandre. Igual que fala, falta a premissa que a gente tem. Você lembra quando a gente olhando toda aquela ideia da criminologia, a gente fala lá, inventa uma porcentagem, vamos inventar uma porcentagem. 95% dos casos criminosos a gente sabe que são questões sociológicas. Lembra essa ideia que a gente falou? Tem questão da pobreza, tem questão da criminalidade econômica, a gente viu que leva a isso e tal, mas a gente tem, nesse número inventado, tem uns 5% que envolve questões psicológicas, que envolve questões mentais e tudo mais que a gente não consegue responder. E eu falo isso para vocês, pessoal. Tem até um grupo de iniciação científica que eu fico chamando gente da psicologia, não para dar aula para eles, mas eu quero entender, eu que quero estar ali como aluno, assim, quase me instigando a sentar numa sala de aula de psicologia para tentar entender isso. Aí o que acontece? A gente precisa da psicologia, precisa de alguns meios, até mesmo, pode ser até médicos, a psiquiatria e tudo mais, mas não vem nenhuma resposta plausível para a gente para o direito. Aí chega nessa questão, Alexandre. Não vem resposta plausível dessa questão do estado puerperal que a gente tem. Então, o que acontece? Nós, no direito, o que sabe? A gente não tem conhecimento de questões psicológicas. Eu não sei como lidar com isso. Mas chegamos a um consenso assim de política criminal. Fala, olha, mas imagina que ela só ficou transtornada por uma situação que acomete e tudo mais. É injusto eu punir essa mulher da mesma forma que eu puno alguém que mata uma outra pessoa, como homicídio. Então, eu vou criar aqui um mecanismo, uma engenhoca, mais ou menos, vamos dizer assim, para reduzir a pena dela em razão dessa situação que a gente tem do estado puerperal. Agora, se é o próprio estado que leva a matar ou não, aí eu não sei dizer para você, Alexandre. Aí eu não sei dizer, e tudo que a gente tem também não leva a não ter uma resposta plausível nessa situação. Tá certo, professor. Obrigado, viu? Nada. Só tem mais alguma questão, mais alguma pergunta? Tá tudo certinho com relação à questão de criminalidade econômica? Tá tudo tranquilo? Ninguém tem nenhuma dúvida quanto a isso?
Tranquilo? Belezinha, então, pessoal. Então, a gente encerra por aqui. Professor. Fica à vontade, pode falar. Na verdade, eu só queria saber sobre o TF. As questões do TF de hoje vai ser relacionado à palestra ou sobre a matéria que a gente iria estudar hoje? Não, sobre a palestra. A palestra é a matéria que a gente ia estudar hoje. Tanto que eu abro até esse espacinho aqui, se alguém tiver alguma questãozinha, se eu quiser dar uma reforçada aí no TF, eu estou aqui para isso. Mas se estiver tranquilo, tá, vocês ficam à vontade. Tá certo, obrigada. Belezinha? Tá tudo tranquilo, pessoal? Podemos encerrar, então, por aqui? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês gostaram de uma palestra e quem sabe a gente faz mais essas dinâmicas um pouco, né? Porque ficar vendo, às vezes, eu sempre falar o tempo todo e falo, não. Eu prefiro, hein? Aí vamos fazendo sempre, mudando aí que a gente tem a dinâmica. Então, belezinha, pessoal. A gente fica por aqui e até quarta de manhã. Beleza? Grande abraço. Bom dia. Bom dia.